Bom, gente, para a segunda parte da nossa revisão de literatura para a FUVEST, a gente vai discutir a obra Os Ratos, que é uma obra do Dionélio Machado, que é esse velhinho aí na direita, que foi publicada em 1935, pertence à segunda fase modernista, e ela trata um dia na vida de Nasia Zeno, que vai ser o nosso personagem principal. E esse dia é marcado por ser um ciclo interminável. Então, outro aspecto de relevância quando a gente discute os ratos é a discussão de como o dinheiro e o capitalismo deformam e confundem o sujeito do século XX. Bom, o que a gente pode esperar da narrativa? Em questão ao tempo, vai ser um tempo narrativo psicológico com fluxos de consciência, em partes que a gente não sabe se o que o Nasia Zeno, se o que está sendo, representado na vida de Nasia Zeno está de fato acontecendo, não. Mas é importante a gente saber que, entretanto, existe um tempo cronológico de um dia, que é o tempo no qual se passa a história da narrativa. Em questão do narrador, a obra é narrada em terceira pessoa e o narrador ele conhece todos os pensamentos do Nasia Zeno, mas ele ignora o que os outros personagens pensam. Então, o narrador não é onisciente, porque onisciente é aquele narrador que sabe que pensam todos os personagens. Bom, a narrativa ela é curta e seca e os sentimentos são descritos de maneira pouco sensível, né? Isso é muito próprio da segunda geração moderna. E os capítulos, né? Eles vão descrever minutos de reflexão, episódios de humilhação social, fracasso, falência e, né? São esses aspectos no quais o Dionélio vai achar um conforto para escrever uma adequação final, né? De forma que o fim vai ser um certo suspiro de alívio quando o Nasia Zeno conseguir finalmente dormir, mas esse alívio que não vai ser duradouro, porque quando ele acordar, ele vai acabar vivendo todos esses perrengues do dia cotidiano novamente. E em questão aos personagens, a gente tem o Nasia Zeno Barbosa, que vai ser o nosso protagonista, e ele é um jovem amanuense da prefeitura e ele é muito pobre. Então, em torno da personagem do Nasia Zeno, a gente vai ter a discussão sobre a pobreza, a busca, né, pelo dinheiro e a masculinidade. Então a gente vai ter a Adelaide, que vai ser a esposa do Nasia Zeno, que vai sempre cobrar ele por uma falha na postura de homem, né? Lembrando o marido, né, o Nasia Zeno, sempre de que ele está devendo, que o dinheiro está em falta. Então a gente vai ter muito do drama familiar em síntese nessa obra. Bom, a dívida de Nasia Zeno, né? O Nasia Zeno, ele é um homem que deve, né? Ele deve ao leiteiro uma quantia de 53 mil réis do leite, né? Que ele usa o leite, né? Para alimentar o filho. E essa dívida vai representar uma coisa, né? Algo em Nasia Zeno que falta. Uma coisa que ele não tem e que ele nunca vai ser capaz de ter. Porque ele sempre vai estar indo atrás de dinheiro. Vai ser sempre algo que vai estar faltando. E essa falta faz com que o Nasia Zeno não seja um homem completo, né? Tanto é que essa incompletude está sempre relacionada à mulher, porque a mulher está sempre lembrando ele que ele não tem dinheiro para poder alimentar o filho, que o trabalho dele não rende dinheiro para ele. Então vai estar muito associada a essas coisas. Então a gente vai ter, né, a crítica do dinheiro sendo um determinante da identidade no século XX, de forma que o dinheiro ele se equivale ao poder. Então, a gente tem o Nasia Zeno sempre buscando de maneira sorrateira, né, como um rato, esse dinheiro. Outra coisa muito interessante do livro é que tem muita repetição do termo leiteiro, que isso acaba que expõe a mente turbulenta e ansiosa do Nasia Zeno, porque várias vezes ele fala: preciso pagar o leiteiro, preciso pagar o leiteiro, preciso pagar o leiteiro. E essa dívida ela é configurada, por quê? Porque o Nasia Zeno ele deve o leiteiro
que, né, essa imagem da repetição do leiteiro aparece sempre na sua cabeça como mais um dia, porque ele vivia pedindo pro leiteiro, me dá mais um dia, me dá mais um dia que eu te pago, me dá mais um dia. Só que esse dia nunca vai chegar porque sempre vai faltar o dinheiro para ele. Então a gente tem muito desse delírio, dessa ilusão, dessa sensação de que se um dia o Nazianzeno conseguir o dinheiro, ele vai ser amado pela esposa, vai ser glorificado por ela e pelos amigos, e ele vai ser um homem completo. Mas na realidade sempre vai faltar essa coisa. E essa ideia de que sempre falta algo em mim para eu ser feliz é um sentimento comum do século XX, né? O século marcado pela ascensão e grandiosidade do capitalismo, sendo que o capitalismo ele é muito responsável por gerar esse sentimento de que eu sempre preciso de alguma coisa a mais, entendeu? E quando ele recebe o dinheiro, né, no fim do livro, ele consegue o dinheiro para conseguir quitar a dívida, por mais que nesse processo ele acabe criando uma outra dívida, né, para conseguir esse dinheiro, que depois ele vai ter que pagar o amigo dele. Depois dessa humilhação toda, ele se sente um homem. Então a gente vê de novo, né, como eu já falei, que o dinheiro configura a imagem do homem no século XX. De uma certa forma, que a gente pode associar o dinheiro à configuração de poder da época. Então, né, como eu falei, o personagem ele não tem dinheiro e ele busca figuras capazes de soldar a dívida em seu lugar. Sejam essas figuras seus amigos, seu chefe, outras pessoas de quem ele pede dinheiro, e isso acaba que coloca ele numa posição infantil, né, de não conseguir resolver os problemas dele por si só. Bom, falando sobre os ratos na obra, né, no final da obra, o Nazianzeno tem um sonho em que os ratos estão roendo o seu dinheiro, né, e isso meio que justifica o título da obra, né. Então isso revela o medo do Nazianzeno de perder o dinheiro dele, porque foi uma coisa que ele lutou, de uma certa forma, né, para conseguir alcançar, e se ele perdesse seria a perdição de toda a batalha dele. E a gente pode ver no livro que o Nazianzeno ele vai se assimilar a um rato. Eu vou explicar isso. Mas essa associação do homem a um animal é um símbolo naturalista muito presente em obras brasileiras. A gente consegue ver isso em Quincas Borba, outra obra lusófona que a gente vê isso em A Ilustre Casa de Ramírez, e outras obras do modernismo, né, em especial da segunda fase, que tem um caráter mais social. Então, onde a gente pode ver esse comportamento do Nazianzeno se assimilando ao de um rato, né? Ele tá sempre procurando migalhas, né, tipo, réis de dinheiro, moedas, ele tá sempre atrás do mínimo, numa forma de humilhação, ele tá sempre se humilhando pelo dinheiro, sempre empurrado de canto a canto pela cidade de Porto Alegre, né, pelo centro urbano. E isso meio que permite a associação do personagem ao rato, né? Que tá sempre em busca de comida. Sempre que essa comida é representada pelo dinheiro para conseguir trazer comida para a família, né? E a gente tem a noção de um homem trabalhador, né? De um trabalho que não vai trazer a dignidade, mas a humilhação. E eu gosto muito de associar isso à ideia da rodinha do rato, porque é como se ele rodasse e nunca saísse do lugar. Sempre vai ter mais coisa para ele rodar. Porque por mais que ele tenha quitado a dívida dele com o leiteiro, para quitar essa dívida, ele adquiriu uma dívida com o amigo dele, que penhorou o anel, né, do avô dele. Enfim, e aí ele acaba adquirindo novas dívidas. Então ele nunca vai sair desse lugar, independente do quanto ele corra, né? Então a gente vai ter também uma representação, o Nazianzeno ele vai representar uma sociedade que nunca vai celebrar uma vitória. Porque quando você chega num pódio, vai ter outra competição para você ter que ganhar no dia seguinte. Dessa forma, o dinheiro ele só traz um sentimento de poder, que na verdade é inalcançável, né? Então a gente tem que o Nazianzeno, ele é um rato perdido, como eu falei, que se esconde o tempo todo, que é sempre empurrado, né, pelos cantos da cidade. E a gente pode associar que o Nazianzeno, ele é gauche, porque ele não se adapta, né, ao modelo capitalista liberal do século XX, por mais que ele esteja inserido nele, mas ele não é capaz de se adaptar. Lembrando que o gauchismo é uma ideologia trabalhada, né, nas obras do Carlos Drummond de Andrade, né, ainda mais alguma poesia na obra. E eu vou falar, obviamente, do gauchismo quando eu for falar sobre essa obra do Drummond, né.
E também, né, voltando agora à obra, o Nazianzen, ele nunca faz as coisas por si, mas pelos outros, o que mostra que ele acaba se perdendo. Tanto é que a dívida é sempre pro filho dele, e é sempre a mulher que está falando na orelha dele que ele precisa quitar essa dívida. Bom, o que mais? A obra ela é dividida em 3 momentos. O primeiro é o tempo inicial, em que o Nazianzen percebe, né, o tamanho da dívida que ele adquiriu, e aí acaba que constrói uma esperança de poder quitar. No segundo momento, o intermediário vai ser quando ele vai estar tentando quitar essa dívida, né, ele vai ser um fluxo desesperado do personagem atrás do dinheiro, né, buscando o dinheiro. E a última parte, a gente tem a necessidade de dormir, sendo que esse final é uma desconstrução do lugar feliz. Por quê? Os últimos 5 capítulos do livro são uma forma de demonstrar a tentativa do Nazianzen em dormir. Eu vou falar sobre essa questão do sono daqui a pouco, mas é tão cansativo de ler que são 5 capítulos dele tentando dormir. E é agonizante você ler isso, né? Então, falando sobre o tempo na obra, né, o arco narrativo, como eu já tinha dito no início, ele tem o dia útil como um espaço de tempo, né, um dia de trabalho, que se dá como fonte de exaustão. Então, a gente tem aquela desconstrução da ideia capitalista, né, de que dissemina o trabalho como a saída para os problemas, né? Porque nesse caso o trabalho é a fonte de exaustão e de problema do personagem. Porque o Nazianzen, ele não consegue abandonar o trabalho dele e o dia produtivo, ainda que isso consuma ele. E a gente vê muito isso na população que vive na ideologia capitalista. Então, como a gente vê essa necessidade de sempre produzir, é que quando o Nazianzen está dormindo, está tentando, né, dormir, ele vê a luz da lâmpada, que é a luz da lâmpada do filho, porque ele não pode dormir sem luz, ele vê essa lâmpada como uma espécie de sol artificial. Esse sol artificial meio mecânico, como um implante da natureza, que está sempre avisando ele, seja produtivo, faça alguma coisa. Então, no final, a gente só tem um narrador, porque a gente não sabe mais se o que o narrador está falando é verdade ou não. Vou falar sobre esse delírio um pouquinho mais pra frente. Mas a questão de a gente não conseguir associar se o narrador está falando do Nazianzen ou do próprio leitor que é afetado pela mentalidade do século XX. Por que o Nazianzen não dorme, então? É muito discutido isso, ainda mais no final da obra, sobre essa dificuldade do Nazianzen em dormir, porque ele tem insônia. E o que é ter insônia? É estar, né, no caso principalmente do Nazianzen, extremamente exausto e ainda assim você não consegue dormir. Você deita na cama para dormir, você fecha os olhos, mas você não consegue dormir. E essa própria incapacidade de dormir te deixa ainda mais cansado. Isso gera uma dor nele. Tanto é que fechar os olhos dói para ele, né? Então isso dificulta ainda mais ele dormir. E por que ele não consegue dormir? Porque ele não consegue parar de pensar. Ele tem tantos problemas para lidar que fica difícil se distrair desses problemas para poder deitar na cama e dormir. Então, a gente tem um dia, né, que não vai anoitecer. Por quê? Porque ele é marcado pela lamparina que não se apaga, que eu falei, que é a luz do filho. E isso é muito marcado também como eu falei, pela ideia de impossibilidade de alterar o cotidiano, né? Que ele nunca vai conseguir mudar, ele nunca vai conseguir dormir, vai sempre estar cansado. Que é a desconstrução da ideia da promessa liberalista do autocontrole, né? Que é tão propagada na mentalidade capitalista, né? De que o homem, ele controla o próprio destino, né? Mas na realidade trabalhista isso não é verdade. Então, a gente tem um homem que é tão massacrado pela época que ele vive, né? Pela mentalidade, pela ideologia, e pela rotina dele, que ele entra num delírio. Ele não sabe mais distinguir o real do irreal. E ele precisa de ajuda para lidar com isso. Só que ele não tem essa oportunidade de assumir que sofre, porque ele não pode assumir essa vulnerabilidade por conta da ideia de masculinidade. Por isso que esse livro foi uma ótima opção para substituir a obra Angústia, né? Porque ele trata muito dessa masculinidade, dessa exaustão e confusão mental, né? Então essa masculinidade, essa cobrança de masculinidade da personagem também é muito abordada nessa obra. Por fim, eu vou falar da insônia, do bonde, da alucinação e do sonho. Sim, são várias coisas, mas são todas que
constituem a não capacidade de dormir do Nazianzeno, né? Na construção da parte final do arco da narrativa, ela demonstra critérios fortemente psicológicos. Então, são as questões psicológicas do Nazianzeno que não o possibilitam dormir. Então, a gente vai ter que o plano interno e o plano externo da personagem se sobrepõem de forma que caracteriza o crescimento de uma tensão na obra, caracterizada pela náusea, pela angústia e pela velocidade futurista, né? E esses são elementos estéticos que vão construir esse crescimento de tensão na obra. E essa sobreposição do plano interno e externo, a gente não consegue saber, devido a ela, se o Nazianzeno está dormindo ou se ele está acordado. Então, o delírio, nem ele sabe isso, na verdade, né? O delírio e a confusão vão se misturar numa incerteza, né? Aí a gente pode fazer uma associação com a estética do vanguardista do simbolismo, na qual as coisas se diluem, se misturam e nada é certo, é tudo incerto, né? Então, a gente tem também que ele fica associando o barulho do bonde, né? Tipo, tchu, 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 tchu. Esse barulho de bonde, ele associa, né, mistura com o barulho do choro do filho. Então a gente tem uma mistura do mecânico com o humano. E essa sinestesia funciona, né, de modo a construir uma espécie de ciborgue, meio homem, meio máquina. Uma coisa assim, né? Bem essa mistura do mecânico com o humano que é muito característica do século XX, com a modernização das indústrias e tudo mais. E a gente tem os efeitos decorrentes da exaustão sendo abordados, né? Que é o fato dele não conseguir dormir, mas a gente acaba percebendo que ele sente um certo prazer nesse delírio que a doença traz. Não que ele goste de não conseguir dormir, mas ele fica tão confuso que às vezes quando você, eu não sei, né, obviamente, mas quando você está usando alguma droga, você fica num delírio, e aí você sente um certo prazer nessa confusão mental, e é isso que o Nazianzeno sente. Tanto é que na parte do sonho dele, como eu já falei, ele ouve chiados de ratos pela casa toda roendo, não só comida, mas rolos de dinheiro que ele tem. E a gente não consegue dizer se isso é um sonho ou se é a realidade que o Nazianzeno está vivendo. E essa é a grande crítica, de você não conseguir distinguir a realidade do seu sonho, devido a esse cansaço, essa exaustão extrema. Então, a busca do Nazianzeno, né, pelo dinheiro, acaba que no final corrói ele, corrói sua vida, corrói sua saúde e sua sanidade. Essa obra ela é muito interessante, né, para quando a gente for tratar sobre os assuntos como a masculinidade e o dinheiro no século XX, né, como um construtor do poder e da imagem do homem. Então, é uma obra que trata muito sobre o efeito do capitalismo no homem, né, sobre o cansaço. Tanto é que a gente pode até fazer a associação com a Sociedade do Cansaço, aquela obra lá que muitas pessoas usam em redações de vestibulares. E é uma outra forma, né, de analisar isso de uma maneira artística, né? Então, essa obra é muito interessante para falar sobre esse aspecto. É uma das minhas obras favoritas da lista da FUVEST. Perde para Quincas, não nego, né? Mas, enfim, eu acho ela muito interessante da FUVEST ter colocado, ainda mais ela tendo meio que tratando os mesmos assuntos que Angústia, né? Esqueci de que é Angústia agora. Mas enfim, que Angústia também tratava, né? Então foi uma ótima obra para substituir. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido. E até mais. Beijinhos.